Boa noite a todos nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lopes Villanueva. Desde já agradeço as doações que recebo e continue me ajudando nesta empreitada para a gravação dos nossos conteúdos. Inscreva-se neste canal. Eu gostaria de concluir mais outros raciocínios sobre o último vídeo que eu gravei do Gustavo Machado, que é por assim dizer, intelectual marxista, a respeito da obra do Tiago Braga chamado A Mitologia Soviética. E é interessante que o Gustavo Machado critica a obra, pelo menos algum dos aspectos da crítica dele, diz respeito ao fato de que o Tiago Braga não tenha citado fontes de primeira mão, fontes originais. Ou seja, que ele deveria pegar documentos de primeira mão para falar sobre a Revolução Soviética. E aqui eu fiquei matutando cá com meus botões. Eu não acredito que o Gustavo Machado tenha, por exemplo, acesso aos arquivos Lenin de Moscou para falar sobre a Revolução Soviética. Acredito que da mesma forma que o Tiago Braga busque autores especializados para falar de União Soviética, o mesmo princípio se coaduna também com Gustavo Machado. E ele cita vários autores, né? Ele citou, por exemplo, o Rogovin, em que fala de uma versão propriamente trotskista da Revolução Russa e também de Stalin. E claro que é uma verdadeira choradeira, porque o Gustavo Machado e os trotskistas, eles pertencem àquilo que é um dos títulos da obra de Rogovin, que é o Partido dos Fuzilados. Ou seja, eles defendem uma revolução que quando vingou caiu na mão de Stalin, e Stalin mandou ferrar todo mundo, mandou fuder todo mundo, mas enfim. Tem um certo masoquismo em torno disso. Mas seja o que for, o fato é o seguinte, eu vou tocar no foco da questão do que nós chamamos fontes primárias. E eu fiquei surpreendido porque, segundo o Gustavo Machado, fontes primárias são o quê? São os escritos de Lenin e de Trotsky sobre a Revolução Russa. Nós sabemos que Trotsky escreveu, acho que uns 3 grossos volumes sobre a Revolução Russa, pelo menos o que eu tenho é uma versão da Biblioteca do Senado, e que é, no caso, são 3 volumes, né? 3 volumes grandes. Mas isso não é fonte primária no sentido histórico, se entendermos que aquilo que Trotsky escreve como testemunha, ou Lenin como testemunha, não está isento de certo tipo de enviesamento. Até porque ali também existe um critério de autojustificação no que diz respeito a tudo que ele fez ou deixou de fazer, como também o próprio Lenin. Então, quer dizer, quando se fala de fonte original no sentido de uma pesquisa histórica, não se limita a panfletos de políticos, não se limita a panfletos de pessoas que são envolvidas dentro da cena histórica. Documentação histórica implica documentos oficiais, documentos secretos, cartas, não? Depoimentos não somente dos bolchevistas, mas também daqueles que são anti-bolchevistas, e assim sucessivamente. Então, nesse aspecto, é evidente que a obra do Tiago Braga visa fazer uma divulgação de certas bibliografias e de certos assuntos que, no meu entender, são bastante negligenciados por uma certa historiografia, inclusive a historiografia marxista. Quer dizer, a historiografia marxista tenta a todo custo justificar a revolução, e quando essa revolução se degringola, eles tentam buscar as causas dessa catombe como se fosse algo contrário ao processo revolucionário, quando na verdade o processo revolucionário é que leva a essa destruição. Então vejam que é uma constante, principalmente de autores que têm simpatia por Trotsky, uma certa ilusão de que a Revolução Russa daria certo. É isso que eu acho engraçado. Então, pelo amor de Deus, pera lá. Se nós analisarmos hoje, através dos documentos oficiais que foram abertos a partir de 1991, com a queda da União Soviética, mostrando não o regime soviético através da propaganda, não o regime soviético através daquilo que Lenin queria que visse a Revolução Soviética, ou que Trotsky quisesse, né, que nós víssemos a Revolução Soviética, mas justamente aqueles elementos mais nebulosos, mais bizarros desse regime, nós vamos ficar completamente assustados em perceber que esse sistema, ele nasce criminoso. É isso que é o mais espantoso. Ele nasce através do crime. Vejam que Trotsky segue basicamente uma dinâmica revolucionária que é comum, pelo menos desde a Revolução Francesa. Eu pergunto para vocês uma coisa: se vocês pegarem os líderes da Revolução Francesa, pelo menos os principais líderes, Marat, Danton, Robespierre, Saint-Just, né, e muitos outros ali,
Camille Desmoulins, enfim, todos esses bandidos aí, todos eles se fuderam, literalmente, vou usar uma palavra assim, de base, assim, se fuderam mesmo, e todos eles tomaram, assim, se ferraram, foram tudo pra guilhotina. Esse pessoal guilhotinou a rodo uma porrada de gente para depois serem guilhotinados. E aí? E aí? Esse é o frenesi da revolução. A revolução tem uma dinâmica de violência e que acha, inclusive, que as coisas se resolvem pela violência. Quando Stalin matou boa parte da cúpula do Partido Bolchevique, ele segue a mesma lógica revolucionária de manutenção do poder pelo poder através da violência, da lógica da violência. Se a dialetização da violência revolucionária atacava justamente aquelas pessoas que eram opositoras do regime, se Stalin é o próprio regime, então tudo aquilo que seja oposição a ele, mesmo dentro do Partido Comunista, tem que ser eliminado. Então é essa que é a questão. Então é muita ingenuidade crer, como os trotskistas acreditam, que a revolução poderia ser salva. Na verdade, meus amigos, e inclusive meus queridos trotskistas, o seu ídolo Trotsky levou uma picaretada na cabeça por conta da lógica revolucionária que ele mesmo criou. E é mais assim cômico a gente perceber que Trotsky foi assassinado pela engrenagem do sistema que ele ajudou a criar na União Soviética. Quem foi um dos protagonistas da polícia política soviética, que no caso foi a VTK, e que depois virou GPU, NKVD e assim suavemente. Quem foi que criou esse aparato? Foi Lenin e Trotsky. Trotsky inicialmente tinha um comitê do Soviete de Petrogrado, um comitê extraordinário do Soviete de Petrogrado, que já era um embriãozinho de um serviço de espionagem, que depois virou VTK, junto com o chefe da VTK, que foi o Félix Dzerzhinsky, certo? Então, quer dizer, em 1917, isso porque, na verdade, a VTK ela foi fundada mais ou menos em dezembro de 1917. Quer dizer, os bolcheviques dão um golpe de Estado em outubro de 1917 e já em dezembro eles já começam a criar um aparato de repressão política, de uma ditadura. Em 1918, você tem os primeiros campos de concentração para prisioneiros políticos na União Soviética. E um dos protagonistas desse tipo de repressão política foi Trotsky. Foi Trotsky também, junto com Lenin e muitos outros, que apoiaram o trabalho compulsório na Rússia. Ou seja, aquela ideia do trabalho livre, ou seja, eu posso me recusar a trabalhar se existem condições deploráveis de trabalho, né? Se eu me recusar ao trabalho, na União Soviética isso já se tornava crime. Então todo o aparato de repressão política é criação de Lenin e de Trotsky. E qual é o diferencial de Stalin nisso? O diferencial de Stalin é que Stalin participa também da criação dessa engrenagem que tritura milhões de pessoas, mas ao contrário de Trotsky, que era um falastrão, ele era um homem prático. Ele era um homem que compreendia e sabia de todas as engrenagens do Estado soviético. Ele tinha o conhecimento, foi por isso que ele conseguiu dominar a Rússia. Primeiro porque ele tinha contato, ele era, se não me engano, acho que ele era comissariado para as nacionalidades, enfim, mas seja o que for, ele tinha relações com a polícia política. E também ele tinha relações com o partido. Ou seja, os ápices, as estruturas de poder que foram formando a União Soviética, ele tinha a perfeita ciência e o perfeito controle. E Trotsky era uma pessoa muito vaidosa, tão vaidosa que mesmo os membros do Partido Comunista preferiram Stalin. Quando observamos, por exemplo, naquela disputa interna do partido em que há Trotsky e Stalin, e isso já depois da morte de Lenin, né, a disputa do poder do partido, na verdade, o partido preferiu Stalin a Trotsky, porque não confiava no Trotsky. Achava-o narcisista, achava-o vaidoso, tagarela, arrogante. E evidentemente que essas pessoas tinham medo de Trotsky. Porque Trotsky não era menos violento do que Stalin. Veja o que ele fez com os marinheiros de Kronstadt. Vilas inteiras foram massacradas pelos bolcheviques a mando de Trotsky. Trotsky era um homem extremamente violento. Então, eu acho muito engraçado esse pessoal falar da Revolução Traída, desse mito que eles inventaram para salvar a fé que eles têm no regime soviético que meteria uma bala na nuca deles. Uma picaretada na cabeça deles, como fizeram com Trotsky.
Mas já voltando à questão das fontes originais, e nesse ponto é uma crítica que o Gustavo Machado faz contra a obra de Tiago Braga, eu confesso que achei essa crítica um tanto meio ridícula, tá? Por quê? Primeiro porque eu acredito que o próprio Gustavo Machado não teve acesso à maior parte das fontes originais da Revolução Russa, que são milhões de documentos. Milhões de documentos mesmo, são toneladas de documentos. Se vocês um dia tiverem a oportunidade de entender como é que se estuda a história soviética, vocês vão ficar impressionados porque são documentos e documentos e papelada, 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 papelada. Só um historiador especializado é capaz de fazer isso. E evidentemente que o Tiago Braga, quando ele fala da mitologia soviética, ele está se baseando em quem? Em especialistas, em pessoas que estudam sobre o assunto, que têm de fato acesso direto a esses documentos. E isso não significa necessariamente nenhum problema. Não significa nenhum problema. Se eu me respaldo em formar uma opinião através de especialistas e não de beletristas, então isso não constitui em si um problema. E eu não acredito que o Gustavo Machado fale russo, fale búlgaro, fale polonês, fale húngaro, fale georgiano, para ter acesso à farta documentação que remonta e que reconstitui não somente a história soviética no campo russo, como até mesmo a história soviética no campo dos países dominados pelo Pacto de Varsóvia. Então eu não acredito que ele tenha esse domínio todo para cobrar do Tiago Braga aquilo que ele mesmo não faz. Inclusive, quando nós falamos de fontes primárias, mesmo que você leia uma fonte, digamos assim, publicada por um historiador, vamos pegar o caso de uma vez que eu tive um debate com um comunista, daquele fanático stalinista, não vou dizer nem o nome dele aqui. Ele é até um cara que teve seus 15 momentos de fama, mas depois caiu na obscuridade. Inclusive foi lá viver na Rússia, brincava de soldadinho soviético, participava de umas encenações de soldado soviético, e numa dessas aí, a turminha do Putin pegou e deu um chute na bunda dele e ele foi deportado para o Brasil. Mas enfim. Ele falava russo. Ele falava russo. Aí uma vez ele me mostrou um documento publicado sobre o Pacto Ribbentrop-Molotov, em que eu falava que existia um pacto secreto dentro desse pacto. Quer dizer, é um pacto secreto dentro do pacto. Havia aquele pacto da amizade, mas tinha um chamado pacto secreto, em que havia a divisão de áreas de influência. Você tinha a estampa do pacto, que era relacionada à questão de que, olha, agora os nazistinhas e os comunistinhas vão ficar tudo em paz, assim, vão ficar no paz e amor, né? Peace and love, sabe? Tudo amiguinho, sabe? Nós não vamos atacar uns outros, nós agora somos tudo amiguinho, né? Inclusive, existem documentos, tá? E isso são relatados por historiadores, tá? Eu não tive acesso a esses documentos porque eu não sei falar alemão e não sei falar russo, mas enfim. Em que os comunistas e os nazistas se elogiando. Eu disse, não, a gente é muito parecido. A gente arrebenta mesmo, arregaça os inimigos. Nós somos tudo inimigo da democracia liberal. A democracia liberal tem mais que se ferrar mesmo. E ainda o nazista colocava, isso é um enxerto judaico aí, sabe? Essas coisas, essas maluquices totalitárias. Mas seja o que for o fato, esse cara me apresenta esse documento. Vamos analisar uma coisa. Esse documento é original? Ele não é original, ele é um documento transcrito a partir de uma publicação de alguém. Então, mesmo que nós tenhamos acesso a documentos de terceiros, ainda assim é um documento transcrito. Então, por exemplo, quando se fala de fontes originais, aquilo que o Gustavo Machado fez contra o Tiago Braga me parece assim uma exigência completamente contraproducente, a não ser que ele vá nos arquivos de Moscou, dos arquivos Lenin, ou então outros demais arquivos da Rússia, ou da Ucrânia, ou então da Bielorrússia, ou mesmo da Geórgia, para, sei lá, estudar a figura dos líderes soviéticos ou então do regime soviético. Mas isso é absolutamente desnecessário quando você tem inúmeras publicações acadêmicas, milhares de publicações acadêmicas que já estudaram esses documentos. A não ser, evidentemente, que você queira entrar no hall de ser um especialista, e é assim, aí você vai aprender russo, você vai aprender alemão, você vai aprender outras línguas para você ter acesso direto a esses documentos. Veja que quem fez isso de fato, tem um jornalista que ele acreditou que ele sabe falar russo e fala alemão, tá? Ele fala alemão e russo, que é o William Vaak. O William Vaak fez uma pesquisa, que no meu entender bastante soberba, sobre a intentona comunista de 1975. E ele entrevistou vários personagens que participaram disso, tá? Vários personagens, tá? Ele entrevistou vários personagens, como também ele teve acesso aos documentos soviéticos, tá? Aos documentos soviéticos.
Então, quer dizer, sim, aí sim, ele fez uma historiografia de campo, né? Ele não está fazendo somente uma avaliação bibliográfica, como no caso do Tiago Braga. Mas isso também não isenta, ou então não diminui os esforços do Tiago Braga de fazer um trabalho nesse sentido. A Margaret Bubenheimer, ela era uma comunista, militante do Partido Comunista Alemão, e ela era casada com um filho do filósofo judeu Martin Buber. Então é por isso que o nome dela era Margaret Buber, e depois ela acabou tendo uma relação amorosa, ela se separou do Buber, do filho do Martin Buber, e depois ela teve uma relação marital com Heinz Neumann, que era também um militante do Partido Comunista. O que ela fez? Ela fugiu para a União Soviética. Só que na época do Grande Terror, e ela diz que ela não sabe por que ela foi presa, né? Ninguém sabe, né? Muita gente foi presa sem motivo algum, lá, simplesmente para cumprir as cotas lá da NKVD de reprimir, matar e dar porrada, né? Só sei que a Margaret Bubenheimer, ela foi presa e ela foi mandada para um gulag. Ela foi mandada para um campo de concentração soviético. Quando houve a aliança entre Hitler e Stalin, muitos comunistas alemães foram deportados para a Alemanha nazista. Quando houve aquele tratado do Ribbentrop-Molotov, os alemães e os soviéticos se reuniram em Brest-Litovsk e simplesmente pegaram Margaret Bubenheimer, que estava sofrendo horrores num campo de concentração soviético, e chegaram para a Gestapo e disseram: toma aí, pega aí. E ela foi para o campo de concentração de Ravensbrück. O campo de concentração de Ravensbrück, por exemplo, foi onde aquela militante comunista judia alemã também, a Olga Benário, foi presa, foi deportada e, inclusive, ela foi para a câmara de gás, né? Ela foi assassinada no campo de concentração. E é interessante essa história da Margaret Bubenheimer, porque ao mesmo tempo que ela encontrou, parece que ela chegou a conhecer a Olga Benário, assim, acho que ela chegou a conhecer. E a Margaret Bubenheimer é um personagem, assim, elucidativo do regime soviético e do regime nazista, porque ela sofreu os horrores dos dois sistemas, tá? E sabe o que é o mais, assim, surrealista dessa história? É que em Ravensbrück, da mesma forma que Margaret Bubenheimer encontrou Olga Benário, e Olga Benário estava no Brasil, participando de uma revolução comunista, e foi deportada, e de repente ela teve a filha dela, a Anita Leocádia, que era filha do Prestes, até hoje vive, é uma senhora de quase 90 anos de idade, a Anita Leocádia. E o que aconteceu? Então ela conheceu essa mulher, que depois foi gaseada, e depois ela conheceu também uma mulher que foi amante do Franz Kafka, que também foi deportada. O nome dessa senhora chamava Milena Jensenska. A Milena Jensenska, ela era, assim, ela foi uma mulher que se envolveu amorosamente com Franz Kafka. Inclusive, ela chegou a traduzir para o tcheco algumas obras do Kafka. E, inclusive, depois que ele morreu, né? O Kafka morreu jovem, morreu com 41 anos de idade. E depois ela foi militante do Partido Comunista. A Milena Jensenska foi militante do Partido Comunista. Só que ela dizendo que o Partido Comunista era uma coisa tão brutal, tão opressiva, em matéria de policiamento, era uma seita. O Partido Comunista, nos anos 20 e 30, era como se fosse uma seita, porque o partido fiscalizava todos os comezinhos da sua vida. Sabe? O partido fazia relatórios sobre sua vida, porque era um serviço brutal de espionagem sobre a vida dos próprios militantes do partido, para provar a lealdade dos militantes do partido. Era assim que funcionava a coisa. E ela não aguentou, ela disse: não vou largar essa maluquice aqui. E aí houve, evidentemente, a invasão da Tchecoslováquia, a ocupação da Tchecoslováquia, e se não me falha a memória, a Milena Jensenska, ela participou da resistência tcheca contra os alemães. E ela foi presa. E ela acabou também morrendo no campo de concentração. Isso é apenas o começo da história da Margaret Bubenheimer, né? Porque também tem uma outra história que a envolve, que é o seguinte: havia um capitão do Exército Vermelho, ou melhor, um ex-capitão, na verdade, ucraniano, que em 1944 ele pede asilo para os Estados Unidos. O nome desse sujeito, que ele fazia parte da embaixada soviética nos Estados Unidos, chamava Viktor Kravchenko. O Viktor Kravchenko, depois que ele pediu asilo político, e detalhe, a União Soviética dizia que ele era militar, que ele era um desertor, que ele tinha que voltar para a União Soviética, e evidentemente que se ele voltasse, ele levaria uma bala no meio da nuca. E o que aconteceu? O Viktor Kravchenko escreveu um livro
chamado Eu Escolhi a Liberdade. Esse livro foi publicado mais ou menos em 1946. Tá? Em 1946, em que ele denuncia os horrores da União Soviética. Ele mostra realmente o regime soviético sem qualquer tipo de ilusão, tá? Com todos os aspectos mais brutais e mais desumanos que você possa imaginar. E eu já li esse livro, diga-se de passagem. E em 1947, se não me falha a memória, havia um dos jornais do Partido Comunista Francês, eu me esqueci o nome desse jornal, em que estava dizendo que Viktor Kravchenko era um espião, né? Era um agente desinformante, um agente britânico, um agente americano. Enfim, eles inventavam um bocado de mentira para caluniar os caras. Assim. Era uma coisa cínica, era uma coisa assim bizarra. Tá? E nesse interregno, o Viktor Kravchenko processou o jornal na França. Ele processou o jornal. E a partir desse processo, ele começou a provar tudo o que acontecia na União Soviética. E uma das pessoas que foram depoentes e que favoreceram o Kravchenko foi nada menos que a Margaret Buber-Neumann. A Margaret Buber-Neumann depois a favor de Kravchenko, dizendo, ó, existe campo de concentração na União Soviética sim. Lá o pessoal, por muito pouco, você é preso, você leva uma bala no meio da nuca, você é condenado a trabalhos forçados, o diabo a quatro. Então, quer dizer, o Viktor Kravchenko desfez todo o mito que os intelectuais marxistas, que os intelectuais, em geral, do Ocidente tinham da União Soviética. Aquilo ali foi um divisor das águas. E vocês sabem quanto o seu Viktor Kravchenko cobrou, tá? Cobrou desse jornal depois do processo. Você sabe qual foi o valor que ele cobrou de indenização, já que esse jornal foi condenado e foi considerado mentiroso perante o tribunal francês? Adivinhem, ele cobrou R$1 simbólico. Se fudeu, comunista! Mas seja que for, o fato é o seguinte. Voltando à questão que eu estava falando do Tiago Braga e do Gustavo Machado, o Gustavo Machado exige um tipo de capacitação do Tiago Braga, ou um tipo de intenção, que eu acho que está muito além daquilo que o Tiago Braga quer. Ele está querendo fazer a divulgação de certas obras e a divulgação de um ponto de vista relacionado à União Soviética. E é um ponto de vista que, evidentemente, não é tão elogioso conforme o Gustavo Machado quer. E aí, claro, vocês viram no vídeo anterior que eu falo de certas análises que para mim são completamente absurdas do Gustavo Machado. Veja que o Gustavo Machado ele não é um cara burro. Ele é um cara que é bem articulado. Ele é um dos poucos marxistas dentro da internet que tem uma capacidade de articulação porque ele tem um conhecimento bibliográfico, ele tem realmente um perfil acadêmico, de verdade, tá? Então, quem acha que vai debater com Gustavo Machado, pressupondo que vai com esse papinho de menos Marx e mais Mises, eu posso dizer para você da direita, você vai tomar no cu mesmo, você vai se fuder de verde e amarelo, porque ele é um cara preparado, ele não é burro, ele tem leitura, ainda que uma leitura enviesada. Ainda que uma leitura que, no meu humilde entender, evidentemente equivocada das relações sociais, até por conta da ideologia que ele acredita. Mas ele não é burro. Eu acho que a direita hoje tem que parar com essa história, sabe? De ou ficar repetindo chavões sobre a União Soviética, estudar realmente o fenômeno de uma forma mais detalhada, de uma forma mais séria, tá? E de uma forma também mais desapaixonada, tá? Porque, por exemplo, eu não acho que o Karl Marx, apesar de eu não gostar dele como um filósofo, mas eu não acho que ele é um idiota que você tenha que destratá-lo como se ele fosse alguém que você possa subestimá-lo. Você está sendo idiota também acreditando nisso. O movimento marxista, para o bem ou para o mal, ele foi um movimento influente em toda a história do século XX. E não vou negar que houve maus frutos, mas houve, ainda que indiretamente, algumas análises que são interessantes, mesmo que o cerne da ideologia seja errado. Isso é possível. É possível que você tenha uma ideologia que seja essencialmente errada, mas em alguns pontos chaves ela possa ter uma certa observação que, no meu entender, é bastante correta. Então vamos parar com essa história de vocês querem subestimar os marxistas. Vocês estão se fudendo. Olha, eu vejo o Gustavo Machado debatendo com Adrilles, debatendo com uns libertáriozinhos, assim, bem mequetrefes. Meu Deus do céu. Vocês estão querendo, assim, fazer ele palitar os dentes, porra. E olha que ele é um trotskista. Você sabe o que é um trotskista no movimento comunista? Se o Machado estiver vivendo agora... Ô Machado,
você tá querendo levar uma picaretada na cabeça de comunista, cara. De comunista. Você é o partido dos fuzilados. Como falava o Rogovin, eu tenho, inclusive, eu comprei a obra desse cara, eu achei interessante. É um trotskista, eu achei interessante, tá? Eu achei interessante a análise dele. Ainda que com todo aquele chororô sobre a União Soviética, mas tudo bem. Seja que for, o fato é o seguinte, vocês estão perdendo, né? Vocês estão perdendo debate com um cara que pertence ao partido dos fuzilados do bolchevismo, pô. O partido dos fuzilados é ótimo. É ótimo. Mas seja que for o seguinte, vamos voltar ao assunto para até eu finalizar. O Tiago Braga, quando ele publicou aquele livro sobre mitologia soviética, evidentemente que ele tem um posicionamento ideológico, ele tem um posicionamento político antissoviético. Isso é evidente, tá? Como eu também sou antissoviético. Eu sou ferrenhamente antissoviético. Eu não escondo isso, tá? Agora, é claro, e evidentemente que ele mostra porque ele é antissoviético. Ele mostra bibliografias que revelam um lado da União Soviética, que não é esse romantismo aí dos marxistas, né? E nem mesmo dos trotskistas. Porque foi uma tendência do trotskismo de querer salvaguardar a União Soviética contra Stalin, dizendo que o Stalin foi um acidente. Eu estou perfeitamente convencido que Stalin é a consequência lógica da Revolução. Ele não é um acidente. E mais além, Stalin era um homem que, convenhamos, era um homem muito acima da média. Eu posso dizer para trotskista chorar. Para trotskista assim, entrar no chuveiro, chorando, tendo medo de levar picaretada na cabeça. Stalin era muito, mas muito mais esperto do que Trotsky. Muito mais esperto. Muito mais malandro. E muito mais assim, eu acho que dizer que Stalin é mais inescrupuloso do que Trotsky é a mesma coisa de dizer que, sei lá, a AIDS é pior do que o câncer. Eu acho que eles não são fluxicheiros, os dois eram completamente inescrupulosos. Mas seja o que for, o fato é o seguinte, mas Stalin tinha uma capacidade de organização, tinha uma capacidade de articulação muito melhor do que Trotsky. E nem se compara, nem se compara. Tá? Então é uma choradeira trotskista. E voltando ao Tiago Braga, então eu acho que o Tiago Braga, sim, ele tem uma linha de pensamento, ele é claramente explícito nesse sentido, como o Gustavo Machado também é claramente explícito nesse sentido, ou seja, ele é um defensor da Revolução Russa, enquanto o outro lado é um contestador da Revolução Russa. E, portanto, dentro desse conflito, você mostra as fontes bibliográficas que sejam comparáveis, e claro, você que está me ouvindo agora, você compara as bibliografias e tira as conclusões. No meu modo de entender é o seguinte, eu não estou dizendo aqui que a gente não tenha que ler autores marxistas. Pelo contrário, eu acho que tem que ler e tem que ver a ótica deles, por mais errada que seja, tá? Mas, no meu humilde entender, eu creio o seguinte, que a bibliografia teoricamente antissoviética, como Gustavo Machado tenta rotular, eu acho que ela é antissoviética por uma boa razão. Depois do que foi descoberto por trás da cortina de ferro, por trás de um regime que é policialesco, um regime brutal, um regime que tratava o povo pior do que gado, eu acho que não há mecanismo de defesa para a União Soviética. Podemos até explicar o fato de que a União Soviética possa ter modernizado a Rússia, possa ter feito assim, assado cozido. Vejam que há muitos russos hoje, até hoje, que são nostálgicos da União Soviética. E são nostálgicos por uma razão muito simples, porque, por exemplo, a transição da União Soviética para a Rússia moderna, da atualidade, né, que houve a abertura da economia de mercado, entre outras coisas, essa transição ela foi muito traumática para os russos. E por que ela foi traumática? Porque foi um processo assim de desagregação, de desintegração daquilo que eles estavam acostumados a viver, né? Então, por exemplo, mesmo que eles vivessem sob uma situação de um regime autocrático, e nós temos que entender que, para o bem e para o mal, os russos estão acostumados a isso há trocentos anos, né? Era o czarismo e depois o bolchevismo, né? Então, para eles, uma situação radicalmente inovadora, que é uma situação da competitividade, entre outras coisas, era uma coisa muito nova para os russos. E foi feita de uma forma muito brusca, de uma forma muito assim que os russos ficaram completamente desnorteados. Porque eles estavam acostumados a uma situação que, embora de estagnação, mas também era de seguridade. Isso é um paradoxo que acontece com relação, por exemplo, à transição da União Soviética para a Rússia da atualidade. Isso vocês podem ver num livro de uma russa não, ela é da Bielorrússia, tá? Ela é da Bielorrússia. Existe uma mulher chamada Svetlana Alexeyev, acho que esse que é o nome dela, que ela fala assim, o nome do livro é O Fim do Homem Soviético, procure esse livro. Então ela vai falar
sobre o impacto psicológico do fim da União Soviética para os russos. Ou seja, que a ideia da União Soviética para os russos, apesar de ser um sistema opressivo, brutal, desumano, em que matou milhões de pessoas, deportou outros milhões, enfim, mas por outro lado eles tinham essa ilusão de que eles eram importantes, de que eles tinham grandeza, e entre outras coisas. E que com o fim da União Soviética isso tudo desabou. Mesmo que, teoricamente, hoje eles viviam talvez muito melhor do que na época da União Soviética, né? Mas em compensação eles tinham uma ilusão de uma seguridade social, de uma proteção social do Estado, né? Mesmo com todas as merdas que aconteceram ali. Imagina, leio sobre Chernobyl, por exemplo. Nossa, aquilo ali, cara, olha, num país minimamente decente aquilo ali, cara, qualquer político, não sei se ia pegar trocentos anos de cadeia. E na União Soviética, você tem um reator nuclear explodindo e o Estado escondendo e deixando as pessoas se contaminarem. Esse tipo de mentalidade, cara. E tem gente que acha que a União Soviética é uma coisa linda. É uma coisa assim que seja assim salvável, que a Revolução Russa seja algo realmente resgatável. Então, para terminar, o Gustavo Machado fez uma análise que, no meu entender, bastante parcial do Tiago Braga. E ele inventou inúmeros pretextos para tentar diminuir. Tudo bem que o Gustavo Machado diz que vai fazer outros vídeos e não sei o que, eu não sei nem se eu vou acompanhar. Mas no introito eu achei bastante ruim. Achei muito ruim porque me pareceu muito rançoso. Me pareceu parcial e rançoso. Desqualificar autores, por exemplo, o Gelateli, acho que é o Robert Gelateli, porque ele não é especialista nisso. Gustavo, para com isso, filho. Para com isso. Você está querendo discutir com acadêmicos de alta monta, de países como o Canadá, como Estados Unidos, como Inglaterra. Para. Você é um militantezinho do PSTU, tá? Fica aí o partido do fuzilado, tá bom? Tá? Acho que você tá muito com o ego muito inflado, tá? Eu acho que sim. Por exemplo, é claro que eu também não concordo muito com a linha de análise do Tiago Braga em alguns pontos, tá? Eu acho que ele acaba sendo enfático demais e eu praticamente não gosto também disso. Porém, a bibliografia do Tiago Braga é muito boa. Ela é muito boa, tem que ser dita. Eu tenho a bibliografia dele. São biografias relacionadas a documentos históricos reais. Já que o Gustavo Machado diz que não se cita fontes históricas originais, se você acha que fonte histórica original é o panfletinho do Trotsky e do Lenin, meu amigo, então você não sabe o que é fonte histórica original no sentido como se estuda a história. No sentido como se estuda, no caso, uma pesquisa de um movimento histórico de uma abrangência absurda como a Revolução Russa. Então, o que é que acontece? Então, assim, eu acho que a crítica é injusta. Claro que eu posso concordar com alguns pontos chaves do Gustavo Machado. Eu acho que, por exemplo, a análise dos historiadores marxistas, eu acho que ela é necessária até certo ponto, até mesmo para fazer uma depuração, uma comparação interessante. Digamos, esses historiadores que fazem críticas violentas à Revolução Russa e aqueles que tentam reabilitar choramingando a Revolução Russa. Eu acho que esse tipo de comparação me parece muito interessante. Aliás, é por isso que eu compro historiadores marxistas e não marxistas, justamente para fazer essa comparação e fazer esse cruzamento para justamente pesar na balança. E no meu entender, no meu humilde entender, com todos os defeitos de análise de alguns historiadores, por exemplo, eu acho que o Richard Pipes, ele é um bom historiador de Revolução Russa, mas ele tem pontos que, no meu entender, bastante problemáticos, tá? Muito problemáticos. Não caberia eu citar aqui, por exemplo, quando ele fala da Rússia, ele acha que a Rússia se tornou autocrática porque ele não teve o aspecto da Revolução Liberal que aconteceu nos Estados Unidos, na Inglaterra e tal. Eu acho que isso aí é um erro completo, esse é um defeito crasso. Apesar de que eu concordo também com a análise dele de que muita coisa do bolchevismo tem algo de russo, de autocrático, ou seja, que na verdade, e isso podemos fazer até um paralelismo com Tocqueville, quando ele fala do antigo regime e a revolução, e ele dizendo que a revolução, na verdade, é um reforço daquilo que já era o centralismo do Estado francês na época monárquica. Quer dizer, esse tipo de análise eu acho interessante. Mas tem outras coisas que, como o Pipes ele tem uma tendência liberal conservadora, então eu acho muito problemático. Tá? Muito problemático. Eu poderia, num outro vídeo, falar sobre o assunto, tá? Mas eu não vou falar, tá? Eu vou falar somente sobre o Tiago Braga e o Gustavo Machado, que é o seguinte: as biografias do Tiago Braga são boas. Ele publicou um livro muito bom sobre as guerras de Stalin. Eu tenho essa obra, muito antes de ele publicar, só que não em língua portuguesa. E eu acho assim, eu não vou julgar o mérito do modo de escrever do Tiago Braga, tá? Porque eu não li assim totalmente a obra, eu folheei só o livro dele, tá? Eu só dei uma folhada no livro dele, dei uma olhada assim, mas pelo menos as bibliografias que ele divulga me parecem interessantes. Isso para mim já é uma coisa boa. Da mesma forma que o Gustavo Machado, se ele escrevesse um livro sobre a Revolução Russa,
ele não perderia tempo com as bibliografias do Thiago Braga. Então eu acredito que ele exige algo que ele mesmo não vai fazer. Então, meus amigos, um grande abraço.